Eu sei que vai parecer estranho para você, o que eu vou falar para você aqui agora. Mas, principalmente se você não conhece muito a nossa forma de ser igreja. A principal função nessa igreja aqui não é a do pastor. Você sabia disso? A principal função no nosso estilo de ser igreja é a do líder de célula. Sem o líder de célula nós não vamos crescer, nós não vamos multiplicar. Então por isso que nós valorizamos bastante os nossos líderes. Por isso que nós chamamos eles à frente aqui, para a igreja reconhecê-los como líder. Por isso que nós os abençoamos, liberamos unção sobre a vida deles, porque eles vão estar lá na frente liderando a célula. Não estou compreendendo? Estou falando isso para você, que talvez não entenda muito bem a importância de ser uma igreja em célula. Amém, irmãos? Eu tenho ainda 40 minutos com você, amém? Você me dá 40 minutos? Eu quero falar hoje com os irmãos. Antes de eu entrar propriamente dita na palavra, semana passada nós tivemos o nosso jejum de 40 horas, amém, irmãos? E foi muito bom. Conversando com a minha esposa, disse para ela, acho que foi o melhor jejum que nós fizemos, de 40 horas aqui. E nós ministramos aos irmãos as 4 estacas. Os irmãos lembram das 4 estacas? Os irmãos lembram disso? Ministramos uma estaca na sexta-feira, 2 no sábado e uma no domingo. E do que nós falamos? A primeira estaca é a estaca da paixão. Por que ela foi colocada em primeira? Porque não se faz nada se não tiver paixão. Pessoas apaixonadas estão dispostas a tudo, pela razão da sua paixão. Então quando não tem paixão, a vida fica sem graça. Ela fica monótona. Parece que não tem razão de ser, porque não está apaixonado. Quantos estão apaixonados por Cristo aqui? Então quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, aí as coisas vão acontecendo, porque nós queremos que as coisas aconteçam. Afinal de contas, estamos apaixonados por Jesus. Aí no sábado nós falamos sobre visão. O que é visão? Nesses dias eu tenho soltado algumas frases no meu Instagram. Não sei se vocês têm visto isso. Eu tenho falado sobre visão ali. Falando sobre o quê? Porque visão é importante. Quem não tem visão não vai a lugar algum. Eu tenho uma frase comigo sobre visão já há muito tempo. Eu não lembro nem quem falou, não é minha. Mas a pessoa falou o seguinte: quem não tem visão é como um barco à deriva. Qualquer porto serve. É a verdade. Quem não tem visão é porque está perdido. Ele não sabe para onde vai. E para um barco à deriva perdido, qualquer porto serve. Ele vai, como é que chama? Aplacando, né? Vai ali encostando no porto que tem uma visão. Então tem muita gente por aí que não sabe nem para que existe, porque não tem visão. Então deixa eu te falar uma coisa: Deus tem uma visão específica para você, e Deus tem uma visão geral para a igreja. Quando nós juntamos as nossas visões específicas na geral da igreja, nós avançamos para conquistar. Está compreendendo? Em outras palavras, a visão, ela desemboca no propósito. E é bom que você entenda isso. Nós falamos isso no sábado passado. Nós falamos também sobre estrutura. O que é estrutura, pastor? Estrutura é o veículo que conduz a igreja ao alcance da visão. Então nossa estrutura, ela está para dar suporte, para suportar a visão. Então nós temos aqui o culto nosso faz parte também da nossa estrutura. Nós temos as células, também fazem parte da nossa estrutura. Temos o discipulado, que faz parte da nossa estrutura. Temos o nosso ensino, curso dos ceifeiros, curso de maturidade, CTL, faz parte da nossa estrutura. Se você quiser ser pastor ou aprender mais, nós temos até o seminário teológico, que também faz parte da nossa estrutura. Tudo isso para quê? Para nos dar o suporte para avançarmos rumo à visão. Nós temos até um banner aqui que mostra qual é a nossa visão, ou pelo menos a nossa missão, né? Olha o que está escrito lá: nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Por que nós temos encargo, né? Desejo, prazer, privilégio em trabalhar
para edificar uma igreja de vencedores, porque se tem vencedores é porque tem também derrotados. Pastor, há muitos crentes que são derrotados? Sim. Que tipo de crente é esse que é derrotado? É aquele que não cumpre o seu propósito, é aquele que não chega no final, que não cumpre a missão na terra. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Então, quando você olha para aquele banner, você vê a nossa visão e a nossa forma de ser igreja como uma estrutura que vai avançando e conquistando. E aí no domingo pela manhã nós falamos sobre poder e unção, poder do Senhor sobre nossas vidas. Por quê? Porque sem poder, sem o sobrenatural de Deus, sem o mover do Senhor, nós simplesmente não conquistamos nada. Então nós precisamos de poder para conquistar, mas precisamos estar apaixonados pelo Senhor também, porque senão nós não vamos muito longe, ficaremos pelo meio do caminho. E hoje eu quero continuar a falar com os irmãos, e o tema da nossa palavra de hoje é uma geração vencedora. Quantos são vencedores aqui de verdade? Você sabe que Deus te colocou nessa geração. Olha para cá, você não está aqui porque você quer, você não nasceu neste momento da história porque você quer, não, eu até escrevi um livro sobre isso. Você foi inserido num contexto geracional, você foi inserido num contexto de geração. Geralmente geração tem 40 ou 70 anos, né, segundo estudiosos. Mas você está nesse contexto geracional. E para que eu vim parar, ou o que eu vim fazer nesse contexto geracional? Você veio aqui trazido por Deus, não foi você que escolheu. Quem escolheu nascer aqui no Brasil? Você escolheu nascer aqui no Brasil? Você falou assim, não, eu quero nascer lá no Brasil, foi assim? Você escolheu nascer nesse tempo? Não, eu quero nascer na década de 70, na década de 60, na década de 80, eu quero nascer em 2010, foi assim, você escolheu? Você escolheu o dia que você escolheu a família que você ia nascer? Não, eu queria nascer nesse contexto familiar aqui, exatamente nessa família que eu queria nascer, foi assim com você? Você não escolheu nada disso. Mas pastor, se eu não escolhi nada disso, quem foi que me trouxe aqui? Foi Deus. Deus te trouxe nesse tempo, nessa geração. E para quê? Para você cumprir algo nessa geração. A vida de um homem, eu ouso dizer, só faz sentido se existe um propósito. E a vida de um cristão só faz sentido se existe um propósito divino na vida dele. Se existe um propósito de Deus na vida dele. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido você ter nascido de novo em Cristo Jesus, mas sem nenhum propósito existencial em Deus nessa terra. Pastor, o que isso significa? Significa que para você ser um vencedor, você precisa entender o porquê que Deus te chamou. Enquanto você não compreende isso, você fica vivendo uma vida, mas uma vida muitas vezes vazia. E por que se torna vazia? Porque não tem propósito, evidentemente. Então é vivendo, vida leva eu. E aí a coisa não funciona. E você muitas vezes fica desgostoso, fica chateado. Por quê? Porque não está funcionando a minha vida. Então deixa eu te falar algo, para a gente começar esse papo nosso aqui. Aos olhos de Deus, só existe dois tipos de pessoas. Repete comigo, aos olhos de Deus, só existem dois tipos de pessoas. O primeiro tipo é o comprometido. É aquele que é comprometido com Deus, aos olhos de Deus. E o segundo tipo é o resto. Só dois tipos: os comprometidos e aqueles que não querem nada com Deus. E quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para o povo de Deus, quando nós olhamos para os cristãos, nós também encontramos esses dois tipos de pessoas. Mas antes de você começar a jogar pedra em mim, deixa eu passar um texto bíblico para você enxergar isso no texto. Porque senão, de repente você vai falar assim, pastor, não vim aqui para ficar tomando esse tipo de... Não, eu quero que você entenda o que está na palavra de Deus. 1 Coríntios, projeta para mim.
Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corintos, a primeira carta, no capítulo 3, no verso 10 a 15. É um texto conhecido, eu mesmo já o preguei várias vezes, mas nunca é demais enfatizar aos irmãos. Então olha o que está escrito aqui, e é uma carta para a igreja. Então eu fico muito tranquilo em ministrar para você, porque essa carta aqui era uma carta, foi escrita para a igreja de Corintos, então foi escrita para mim e para você também, amém, irmãos? Então olha o que está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor. Primeira coisa que eu quero abordar com você, presta atenção. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei a base, lancei o alicerce, lancei o fundamento, como prudente construtor. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando o seguinte: a base para você construir a sua casa, ela já foi lançada. A base para a sua edificação, eu já coloquei para você. Isso é o que o apóstolo Paulo está falando. Eu já fiz para você o alicerce. E agora? Depois que ele fez o alicerce, como é que faz? E ele continua dizendo: e outro edifica sobre ele. Sobre o alicerce. Você só pode edificar sobre o fundamento. Você só pode construir sobre o alicerce, sobre a base. Porém, cada um veja como edifica. Agora, o que ele está dizendo aqui? Eu fiz a minha parte. É como se ele dissesse isso: olha, eu fiz a minha parte, eu já lancei o alicerce para você. Agora é com você. Agora é você que vai edificar. Agora é você que vai construir. E ele continua dizendo, e agora ele vai dizer qual que é o alicerce. Ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, outro alicerce, outra base, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então veja, a base, o alicerce, o fundamento para uma construção, para a edificação, o apóstolo Paulo está colocando e dizendo: a base é Jesus Cristo. Repita: o fundamento é Jesus Cristo. Pastor, o que isso significa? Significa que ninguém está interessado na sua filosofia de vida. Significa que ninguém está interessado naquilo que você aprendeu lá fora no mundo. Significa que para a igreja só existe um fundamento. E o apóstolo Paulo está dizendo que são os ensinamentos, as doutrinas de Jesus Cristo de Nazaré. Significa que o que você aprendeu na sua vida pregressa antes de você ter Jesus, seja qual for o ensinamento de Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Confúcio, Buda, ou sei lá o que você estudou, não interessa. Está claro aos irmãos? Porque existe uma base, um alicerce que nós vamos edificar em cima dela. Pastor, mas eu aprendi coisas boas lá fora. Não serve para a igreja. Pastor, mas eu aprendi assim na faculdade, lá uns negócios bacanas que dá para aplicar na igreja. Não serve. O nosso fundamento é Jesus Cristo. A nossa base é Jesus Cristo. O nosso alicerce é Jesus Cristo. Nós vamos edificar a nossa casa, vamos construir em cima desta base. Estão entendendo? Digo amém. É isso que o apóstolo Paulo está começando a ensinar nesse texto para a igreja de Corinto. Verso 12. Agora ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai falar: olha, você está vendo essa base, esse fundamento? Mesmo nessa base, nesse alicerce, nesse fundamento, você pode edificar de duas maneiras. E aí ele diz o seguinte, verso 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Olha só, o que o apóstolo Paulo está falando? Eu estou parando para você entender bem o texto. Tem duas formas de você edificar. Repita: duas formas. Você pode edificar com ouro, prata e pedras preciosas, mas você também pode edificar com madeira, feno e palha. São duas maneiras de edificar. São duas formas de viver a vida cristã. São duas formas de construir a casa. Entenda que a casa é a sua vida. Está entendendo que a casa é a sua vida? Amém? Tem duas maneiras de você edificar essa casa que é a sua vida. Ou você pode
edificar essa obra na terra de duas maneiras: fazendo obra de ouro, prata e pedras preciosas, ou fazendo uma obra de madeira, feno e palha. Qual que é o problema, pastor? Tanto faz. Não. Porque essa obra, ela vai ser provada. Ela vai ser testada. E aí diz assim, no verso 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, aqui está com tudo letra maiúscula, mas se for na versão correta, o D é D maiúsculo. Só o D é maiúsculo. Por quê? Porque se refere ao dia do Senhor, ao dia da volta de Cristo, ao dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Então olha o que está escrito: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Pastor, é muita parábola aí, parece que eu não estou conseguindo entender. Vou traduzir para você. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: existem dois tipos de obra que você pode fazer, dois tipos de edificação da sua casa celestial, porque isso aqui tem a ver com a vida eterna. Isso aqui tem a ver com algo que transcende esse mundo que você vive aqui. Ele está falando o seguinte: você é crente, você é da igreja de Corintos, você é da igreja videira aqui de Ourinhos. Ele está falando o seguinte para você: você pode edificar a obra, você pode construir a casa de duas formas. Você pode colocar ouro, prata e pedras preciosas, mas pode também colocar madeira, feno e palha. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que o fogo vai provar. E quando o fogo vier sobre madeira, feno e palha, o que acontece? Queima, não sobra nada. Mas quando o fogo vem sobre o ouro, sobre a prata e sobre a pedra preciosa, o que acontece? A obra é purificada. Ela não é consumida, não some. Pastor, ainda não estou entendendo. Presta atenção. O texto está falando que quando Jesus voltar, as obras vão ser testadas. E tem uma obra que vai permanecer, mas tem outra que vai ser aniquilada, que não vai ter fruto nenhum. Como que é isso? Como é que é essa obra que vai permanecer? A obra que vai permanecer é a obra que vai passar para a eternidade. Quando Jesus falou: meu pai trabalha e eu trabalho até hoje também, ele estava se referindo a um trabalho que não é o seu trabalho secular aqui na terra. E Jesus também não estava se referindo ao pai dele, José, aqui na terra. Não, ele estava se referindo ao Pai Celestial. Existe uma obra, um trabalho a ser feito aqui na terra, que só faz aqueles que são filhos de Deus. Jesus falou: o meu pai trabalha e eu trabalho também. Se nós somos filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus, nós também deveríamos dizer: o meu pai trabalha e eu também trabalho. Só que nós não estamos falando de um trabalho secular, nós estamos falando de um trabalho que é o trabalho do Pai. Qual que é o trabalho do Pai? Você sabe, um dia você vai chegar diante do Senhor. A Bíblia fala que nós passaremos por um tipo de julgamento. Presta atenção, não é o julgamento se você vai para o inferno, não, porque para o inferno você não vai mais, aleluia, irmãos. O inferno é para aqueles que não têm Jesus. Mas é o julgamento chamado na Bíblia de tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É quando você vai estar na presença do Senhor e o Senhor vai medir a sua obra. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é justo. Ele nunca vai colocar no mesmo patamar uma obra de ouro, prata e pedras preciosas com uma obra de madeira, feno e palha. Pastor, ainda não estou conseguindo entender. O que é essa obra que tem valor na eternidade? Olha para cá. Qual é a única coisa que você não pode dar para Jesus? Vida. Vou inverter a pergunta. Qual é a única coisa que Deus não pode ter? Vidas. Deus não pode ter a tua vida. E Deus não pode ter a vida das pessoas. Qual que é a única obra que tem valor na eternidade? Que aqui o apóstolo Paulo está chamando de obra de ouro, prata e pedras preciosas. Essa obra que vai permanecer para a eternidade. Vidas.
Sabe de uma coisa? Quando você chegar diante de Deus na eternidade, Ele vai olhar para você. Posso descer, irmão? Quando chegar diante de Deus na eternidade, Ele vai olhar para você. E Ele vai perguntar para você o seguinte: ô Fernando, cadê a marca? Que marca? O seu selo. Cadê o selo? Está aqui. PJC. Pertence a Jesus Cristo. Ah, então pode vir, entra. Mas aí o Senhor vai olhar para ele e falar: tá bom, mas cadê os seus frutos? O fruto da obra, o fruto do ouro, da prata e da pedra preciosa que você subiu. Aí ele vai falar assim: está aqui. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem mais aquele outro. É tudo fruto meu. E aí vai ter valor na eternidade. Mas vão ter aqueles também que vão chegar lá diante do Senhor, nesse dia, vão falar assim: não, mas eu não tenho obra nenhuma, mas eu tenho a marca aqui. Está marcado aqui, ó, PJC, eu sou do Senhor Jesus. Só que eu vivi uma vida assim, que eu não busquei fazer muitas coisas para o reino. Será que o Senhor Jesus vai desprezar essa pessoa? Não, não vai. E o texto está falando sobre isso também. Quer ver? Vamos ler o texto, continuar, você vai entender. Olha o que diz o texto. Verso 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Verso 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Permanecer a obra de madeira, feno e palha não vai permanecer, vai queimar. Mas se permanecer a obra, esse vai receber o que, meus irmãos? Galardão, uma recompensa. Verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Pastor, que dano que é esse? Não sei, não quero saber qual é o dano, mas vai sofrer dano. Se a obra de alguém se queimar, é porque era obra de madeira, feno e palha, queimou. Sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Presta atenção, você é salvo e é salvo para sempre, aleluia. Você é salvo e ninguém pode tirar isso de você, glória a Deus. Mas, naquele dia, o Senhor vai olhar para você e vai te perguntar: cadê as suas obras? Você tem obras aí? Tem obras que é de ouro, prata e pedras preciosas? Não tenho. Queimou a sua obra? Queimou, mas olha aqui, eu estou marcado aqui, ó, PJC. Ah, então tá bom, pode vir. Está salvo, mas não vai ter galardão. Percebe a diferença? Está salvo, mas não vai ter recompensa. Pastor, isso não me parece justo. Como não? Se ele não fez nada pelo reino, se ele só, com perdão da palavra, só frequentou cultos, se ele não levou nenhuma vida para o céu, se ele não apresentou nenhuma obra de ouro, prata e pedra preciosa, qual é a injustiça que há nisso? O Senhor só vai querer saber, escuta, cadê os seus discípulos? Ou melhor, cadê os discípulos de Jesus que eu confiei a você? O Senhor só vai querer saber disso. Aonde estão os seus frutos? Cadê os seus frutos? Tem frutos? Não tenho fruto. Tá bom, você está salvo, mas sem recompensa. Você sabe, essa é a grande diferença que sempre existiu na história do povo de Deus. Sempre. Aqueles que eram parte do povo, que estavam caminhando com Deus, e aqueles que eram o populacho, que estavam ali, mas estavam ali só por estar. Sempre foi assim. Se você olhar para a história da igreja, se você olhar para a história do povo de Deus, você vai ver, o povo de Deus saiu lá do Egito debaixo disso. Existiram aqueles que foram lá e se comprometeram, mas sempre tem aqueles que contaminam o povo, que vão voltar para o Egito. Aqui não é nosso lugar. Lá no Egito nós tínhamos pepino para comer, tinha cebola. Aqui nós não temos nada para comer. Olha, a trajetória está difícil demais, o deserto está escaldante, a Canaã está distante, vamos voltar para o Egito. Não. Sempre tem esses que querem desistir. Mas no meio do povo sempre tem Josué e Calebe. No meio do povo sempre tem aqueles que falam assim: eia, subamos e conquistamos a terra. Deus vai nos honrar, nós vamos conquistar, nós vamos avançar. Sabe quem são esses? Eu vou te falar quem são esses. Esses são os comprometidos.
Esses são os comprometidos com Deus e a sua obra. Esses são aqueles que querem fazer sempre a vontade de Deus. Esses são aqueles que não medem esforço, porque a vida dele está envolvida nisso. A vida dele está comprometida com a obra de Deus. Estou compreendendo o que eu estou falando? A pastora Luísa contou uma ilustração há um tempo atrás. Faz tempo já que eu ouvi essa ilustração, mas ela é bem clara para você entender o que eu estou ministrando aqui. Conta-se uma história que o porquinho quis fazer uma sociedade com a galinha. Você conhece essa história? E lá vai os dois para a sociedade. E eles têm sonhos na sociedade deles. E eles começam a discutir qual vai ser a participação de cada um deles na sociedade. E daí a galinha, por ser alguém muito envolvida ali, por gostar muito de estar presente, ela fala assim: olha, a minha participação nessa sociedade será com um ovo. Você sabe, a galinha não precisa muito esforço para botar um ovo, não é mesmo? Na verdade, todos os dias ela bota. Uma galinha que está em produção, todos os dias ela bota o ovo. Sai espontaneamente. Se é que você me entende. Não é preciso muito esforço para isso. E a galinha fala: mas todo dia eu vou dar um ovo. E a galinha pergunta para o porquinho: mas e você, porquinho? Qual vai ser a sua participação na nossa sociedade? Aí o porquinho olha, pensa. E ele fala: eu vou entrar com o toucinho. Eu te pergunto, nessa sociedade, quem está comprometido e quem está ali só para fazer número? Porque se você não percebeu, para o porquinho, ele está disposto a dar a vida. Para o porquinho dar o toucinho dele, ele precisa morrer. E ele está disposto a isso. Você sabe, na igreja é muito semelhante. No povo de Deus é muito semelhante. Existem aqueles que estão comprometidos com a obra. Aqueles que estão dispostos realmente a fazer uma obra de ouro, prata e pedras preciosas. Sabe, ele não mede esforço. Porque ele almeja chegar diante de Deus um dia e falar para o Senhor assim: Senhor, tu me destes 2 talentos. Eu granjeei, toma os teus 2 e mais 2 que eu ganhei. Eles almejam chegar diante de Deus um dia e falar assim: Senhor, tu me deste 5 talentos. Estou aqui, seus 5 talentos e mais 5 que eu ganhei. E nesse dia o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe o que o Senhor está falando? O Senhor está falando o seguinte: as suas obras foram de ouro, prata e pedras preciosas. E você está diante de mim aqui e está apresentando os frutos desta obra. Você merece galardão. Você tem uma recompensa te aguardando aqui no céu. Mas e o outro que fez obra de madeira, feno e palha? Ele chegou lá diante do Senhor de mãos vazias. Não tinha nada para oferecer. Ele só tinha a vida dele. Ele falou: ó, eu sou do Senhor, mas eu passei minha vida de uma forma assim, sem pensar muito na obra do Senhor. Minha vida, na verdade, eu estava preocupado só com o que o Senhor podia me dar. Quando eu ia para os cultos, eu ficava pensando: eu preciso de dinheiro para amanhã. Eu preciso resolver essa situação judiciária. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Isso ocupava muito espaço. Sabe, eu queria sempre um emprego melhor, um trabalho melhor. E a minha cabeça ficava só preocupada com isso. Inclusive, quando o pastor falava que a gente tinha que evangelizar e encher a igreja, eu sempre pensava que ele estava trabalhando em benefício próprio. Eu sempre pensava que ele queria encher a igreja só para ter dinheiro, mais dinheiro. Eu sempre pensava que ele queria encher a igreja para ele mostrar para os outros pastores que a igreja dele é maior. Eu me preocupava em ganhar vidas para o Senhor. Sabe, existe muita gente que simplesmente não é comprometida com a obra de Deus.
São galinhas. Elas botam ovos, mas sem muito esforço. Não estão dispostos. Pastor, o que é isso que está falando esta noite para nós? Eu estou despertando você para conquistar uma geração. Está compreendendo? Você foi inserido nessa geração, mas você não vai. E quando eu falo conquistar uma geração, me entenda. Nós estamos conquistando uma geração para Deus, para o Senhor. Você foi inserido nessa geração para conquistar para Ele. Sabe, você está aqui. Você foi conquistado. Alguém, de alguma forma, pregou o evangelho para você. Alguém orou por você, talvez jejuou por você, para que você estivesse aqui hoje. Alguém fez isso, mas de uma forma inexplicável. Às vezes você chega aqui e fala: eu não preciso fazer isso por ninguém. Eu não preciso orar por ninguém. Eu não preciso pregar para ninguém. Eu não preciso evangelizar ninguém. Não se sabe como isso chegou ao coração, mas chegou. E hoje o Senhor quer tirar isso do seu coração. Hoje o Senhor quer colocar uma paixão por vidas no teu coração. Uma paixão pelo perdido, por aquele que está morrendo nesse mundo sem conhecer Jesus e indo para o inferno. Por aquele que está lá na sua casa, de repente morrendo também e indo para o inferno. Seu familiar, talvez pai, mãe, tio, tia. Pastor, está apelativo hoje. Eu tenho que apelar para você, porque depende só de você. Você foi colocado nessa geração. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para esse tempo. Está compreendendo? Sabe qual é o problema muitas vezes? É que se nós não alertarmos para isso, a próxima geração vai sofrer. Pastor, isso aconteceu na Bíblia? Queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes. Juízes capítulo 2. Se você estudou talvez um pouco da Bíblia, você sabe que Juízes é um ciclo vicioso. O livro de Juízes é isso. Ora o povo está bem, ora ele cai em pecado. Deus precisa levantar um juiz para recuperar o povo, para ele voltar, servir o povo novamente. Aí o povo fica feliz, alegre, cai em pecado de novo, tem que levantar outro juiz. O livro todo de Juízes é esse ciclo. Mas por que ficou assim? Vamos ver aqui na Bíblia. Juízes capítulo 2, verso 6. Olha o que diz. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. O povo servia ao Senhor todos os dias de Josué, enquanto Josué estava vivo. O povo servia ao Senhor. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que vieram todas as grandes obras feitas pelo o Senhor a Israel. Agora veja só o verso 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Josué já não está mais no meio dele. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela congregação. Agora presta atenção. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, serviram a Baal. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. O que eles fizeram? Enquanto Josué existia, eles serviam ao Senhor, mas aí Josué morreu, e aquela geração que veio depois, a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor.
Sabe qual é o perigo? É de nós estarmos aqui e não nos preocuparmos em passar o que sabemos para outra geração que está chegando. Eu lembro uma irmã, ela me procurou um tempo atrás, falou: pastor, estou saindo da igreja. Eu falei: por quê? Uma irmã madura, uma irmã conhece muito da Bíblia. Ah, pastor, tantas coisas aqui que eu não me agrada. É mesmo? Fala, cita uma. Ela falou: esses jovens, pastor, são muito desrespeitosos. Eu falei: é mesmo? Falei: sabe, eles faltam com respeito na hora do culto, eles não prestam atenção na palavra, a gente senta atrás dele, a gente não consegue nem ouvir a palavra direito. Eu vou para uma igreja onde eu consigo ouvir a palavra. Eu parei, ouvi essa irmã, eu falei para ela, por que você não tenta ensiná-los? Por que você não tenta ministrar na vida dos jovens? Por que você não tenta demonstrar a eles o quanto você ama Jesus? Você sabe, o perigo é de essa geração de jovens que nós temos aqui não conhecerem ao Deus que nós conhecemos. Nós precisamos parar e pensar nisso. Essa geração precisa ser conquistada. A nossa geração precisa ser conquistada. E mais do que isso, nós precisamos passar o bastão para a geração que está vindo. A geração de jovens que vem atrás de nós precisam receber esse bastão, mas um bastão digno. Um bastão que vem do Senhor. Nós estamos falando de uma geração vencedora, amém, irmãos? Geração vencedora é aquela que passa o bastão. Fala: até aqui eu cumpri um propósito. Agora é com você. Até aqui eu fiz o que eu tinha que fazer por mim, para a geração futura e por essa geração. Agora o meu legado eu deixo por você. Sabe, um chamado que Deus tem colocado na minha vida é de passar o que eu tenho aprendido nesses 30 e tralalá de anos com o Senhor, passar para essa geração de jovens que está chegando aí. Eu tenho esse encargo de ministrar aos irmãos, de falar aquilo que já aprendi durante tudo. Pastor, mas o que nós precisamos fazer então? Olha para cá, nós precisamos fazer só uma coisa: nos posicionarmos. Só isso. Nos posicionar. Falar: não, é eu que tenho que fazer? Sou eu que tenho que ministrar? Então vou ministrar. Não é ir embora. Sabe, você recebeu algo. Eu sou muito grato à geração que veio antes de mim. Eu sou muito grato ao meu pastor lá da Igreja Batista da Borda do Campo, há 30 anos atrás. Aprendi muito com ele. Sou grato, honro ele. Sabe, mas nós temos que dar sequência. Passar para frente isso. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Pastor, o que eu tenho que fazer? Se posicione. Assuma a sua responsabilidade, porque senão eu vou te falar o que vai acontecer. Não somente essa geração, mas a próxima geração vão atrás dos Balaíns e dos Astarotes. Eles vão atrás de outros deuses. 1 Samuel capítulo 7, versos 2 a 4, olha o que diz. 1 Samuel capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Filisteus aqui são os inimigos. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes. Astarote é o deus da fertilidade, do amor profano, e serviram ao Senhor. O que eles fizeram? Eles tiraram os deuses errados e foram servir ao Senhor. Sabe, muitas vezes as pessoas saem, vão embora. Elas vão para o mundo.
elas desistem de caminhar com o Senhor, e nós simplesmente falamos assim, que pena, né? Elas vão servir outros deuses, e nós falamos, não, nós temos que ir atrás. Quantos perdidos essa igreja aqui, com a redundância da palavra, perdeu para o mundo? Quantas pessoas foram embora, e nós de repente achamos que, tudo bem, foi embora, deixa aí. Não, vamos atrás. Pastor, mas quem é que vai atrás? Quem vai atrás? Só o comprometido. Quem não é comprometido não vai. Agora, o comprometido é um vencedor. O comprometido é um Paulo. Eu gosto muito da vida do apóstolo Paulo. Na verdade, eu me considero até um estudioso da vida do apóstolo Paulo. Para mim, o apóstolo Paulo é um símbolo de vencedor. Porque muitas vezes você olha para Jesus Cristo e você fala assim, não, Jesus não conta, né? Ele é Deus. Mas e quando nós olhamos para o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo também não conta? O apóstolo Paulo era homem. Só homem. Nascido em terra aqui, de homem, de pai e mãe natural. E aí esse apóstolo Paulo, ele diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, mas se eu tenho que estar aqui, eu já não sei o que fazer, tendo vontade de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Projeta para mim Filipenses capítulo 1, verso 21 a 23, olha o que diz, Filipenses capítulo 1, verso 21 a 23, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22, entretanto se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de fazer. Olha o que ele está falando, o que hei de escolher. Se o viver aqui traz fruto, o que é o fruto, irmão? São as pessoas que chegam através da vida dele. Ele está vivendo e está gerando fruto. As pessoas estão chegando. Essas pessoas vão virar galardão para ele na eternidade. E aí ele fala assim, já não sei o que hei de fazer. Mas olha o que ele fala no verso 23. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não tem comparação. Eu desejo partir e estar com Cristo, mas por enquanto eu estou por aqui. Então o que eu faço? Vou pregar o Evangelho. Eu vou fazer obras de ouro, prata e pedras preciosas. Obras que vão me dar galardão, obras que vão me dar fruto. Eu vou ser alguém comprometido com o Senhor. Você sabe a diferença? É que o apóstolo Paulo, ele sabia por que ele havia sido conquistado. E aí ele escreve algo poderoso em Filipenses 3,12. Filipenses 3,12, olha o que diz. 3,12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, eu não fui salvo só para ser salvo. Eu não fui salvo só para ter a marca PJC e um dia chegar diante do Deus Pai e falar assim, eu tenho a marca, deixa eu entrar aí. Não, ele falou, eu não. Ele está falando o seguinte, eu fui conquistado, eu fui salvo para conquistar algo. Em outras palavras, existe algo na terra que só Ele poderia fazer. Nenhuma outra pessoa poderia. E eu ouso dizer para você, existe algo nessa terra que nesta geração só você pode fazer. Nenhum outro pode. Eu sinto que essa palavra aqui é a palavra até para conferência, sabia? Ninguém vai poder fazer o que você foi chamado para fazer. Ninguém vai poder conquistar aquilo que você foi chamado para conquistar. Assim como você não poderia evangelizar o meu pai, e só eu talvez pudesse falar de Jesus para ele, e meu pai faz parte das conquistas celestiais que eu vou ter. Eu tenho aqui vários discípulos na minha frente, alguns que vieram comigo de outro lugar inclusive, estão aqui.
Podiam estar em tantos outros lugares, mas estão aqui. Sabe, pessoas que você vai influenciar, que outros não poderão influenciar, só você vai poder. Lá na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você estuda. Você foi conquistado para algo. Mas o que você está fazendo com aquilo que você foi conquistado para fazer? Porque quando chegar no final da sua vida, eu termino, a equipe de louvor pode subir. Existem coisas que nós poderemos dizer no final de nossas vidas. Mas existem coisas que só vencedores vão poder dizer no final de suas vidas. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 7. Será que você vai poder dizer isso? Alô, tem alguém aí? Será que você, homem de Deus, mulher de Deus, vai poder dizer isso? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, no dia da sua volta. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quantos vão poder dizer isso nesse dia? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pastor, sabe o que acontece? Eu não vou dizer isso aí, porque eu sou modesto. Eu não quero deixar aparecer que eu sou alguém assim. Olha para cá. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem tem coragem de dizer isso aqui? Fulano, pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo. Não, pastor, isso é só o apóstolo Paulo que pode dizer. Não, você pode dizer também. Você só precisa ter o coração puro para dizer isso. Quando eu falo puro, não é que você não tem pecado não, mas é que você se purifica. O puro não é aquele que nunca pecou. O puro é aquele que quando peca se purifica. Estão compreendendo? Ó Deus, Deus nos chama esse dia, Deus nos chama nesta geração, para nós sermos aqueles que vão conquistar aquilo para o qual foi conquistado por Cristo Jesus. Deus nos chama nessa geração para combatermos o bom combate. Deus te chamou para completar a carreira. Deus te chamou para guardar a fé. E um dia quando você chegar diante do Senhor, você vai falar: Senhor, eu estou aqui, mas olha só quem eu trouxe comigo. E aí você vai olhar para trás assim, tem aquela multidão atrás de você, que você trouxe. Que multidão que é essa? É a multidão da sua geração. Pastor, eu não ganhei muitas pessoas para Jesus. Abra a sua boca e fale. Proclame o reino de Deus nessa terra. Pregue a palavra, insta em tempo e fora de tempo. Fale sempre do Senhor. Fale daquilo que você vive. Leve as pessoas para a célula. Traga as pessoas para a igreja, para o prédio da igreja, para ouvir a palavra de Deus, para serem tocadas. Você sabe, tem ministrações que são ministrações inspirativas. É aquela ministração que você se sente inspirado a ser alguém. Mas tem ministrações que é para mexer com você. Há ministrações que é para confrontar a sua fé. Para você medir como é que você está. Sabe, para medir como é que nós estamos, às vezes precisa ter um parâmetro. E você avalia. E os nossos parâmetros nunca devem ser parâmetros... Sabe, tem que ser um parâmetro bíblico. Sempre tem que ser um parâmetro da palavra. Desde que a igreja primitiva foi se extinguindo, o mundo vai caminhando de mal a pior. Esse mundo que nós vivemos hoje está prestes a ser destruído. Os homens estão se incumbindo disso. O tempo está passando. E nós recebemos uma palavra de Deus para nossas vidas,
porque esse ano é o ano da aceleração. Mas quem são aqueles que vão correr de uma forma acelerada? Eu vou te dizer, só os comprometidos. E você tem que escolher de qual time você é. Você é do time dos comprometidos ou você é do time dos, eu tenho a marca e só? Você foi salvo. Já é um grande passo. Eu estou salvo, pastor. É um grande passo. A salvação não é o fim. A salvação é só o começo. E você existe nessa geração, não se engane, para cumprir um propósito para Deus. Eu não estou aqui para dar mingau para você, não. Não estou aqui para dar papinha para você, não, leitinho. Eu estou aqui para dar feijoada para você. Comida sólida. Seria muito fácil eu subir aqui e com técnicas naturais e humanas, técnicas de coach, não é? Falar, você tem que melhorar a sua vida. E de neném. Mas eu vou falar para você, Deus pode fazer muito mais na sua vida. Quando você fala, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Deus pode fazer muito mais na sua vida quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Deus pode fazer muito mais na sua vida quando os seus olhos estão na eternidade com o Senhor. Deus pode fazer muito mais na sua vida quando você entende que você está aqui de passagem. Quando você entende que você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos de um mundo muito melhor do que esse. Eu vou te falar algo, o Senhor está aguardando o seu povo. O Senhor está aguardando somente uma coisa. Sabe o que o Senhor está aguardando? Quando Deus Pai falar, chegou a hora. Só isso que Ele está aguardando. Eu vou te falar, está prestes demais. Está prestes a acontecer. Quando o Senhor falar, filho, chegou a hora. Pega os cavalos brancos e vamos arrebatar a nossa igreja. Está chegando. Não se iluda. Está chegando. Está bem próximo. Mas Ele vai vir buscar em primeiro lugar a igreja comprometida. Nós ensinamos isso. A igreja dos vencedores vai subir. As 5 virgens prudentes vão subir. As nécias vão ficar para um outro momento. São virgens, são do Senhor, mas vão ficar no primeiro momento. Mas os comprometidos com o Senhor vão subir para encontrar com Ele lá no trono de Deus. Não é nas nuvens, não. Nas nuvens é no segundo momento. Mas no primeiro momento nós vamos ser arrebatados para diante do trono de Deus. Quantos querem subir com o Senhor? Tem que ter um desejo no seu coração. Pastor, qual que é o desejo que tem que ter? O de estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Mas você está aqui ainda. Bom, enquanto estou aqui, então eu faço a obra de Deus. Essa foi a conclusão do apóstolo Paulo. Eu quero estar com o Senhor. É muito melhor estar contigo. Mas eu estou aqui ainda, então tá bom. Enquanto estou aqui, vamos fazer a obra de Deus. Fala para o teu irmão, enquanto estamos aqui, vamos fazer a obra de Deus. Fala isso para ele. Fique de pé no teu lugar. Vamos louvar o Senhor. Pastor, o que é importante no frigir dos ovos? Olha para cá. O importante é você fazer a vontade daquele que enviou Jesus Cristo. O importante é você fazer a vontade de Deus. Isso que é importante. Nós oramos, nós cantamos, nós lemos a Bíblia, sabemos que Jesus tinha uma comida para comer, que era fazer a vontade do Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus disse, eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós sabemos que o Senhor, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12:2, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos tudo isso, mas de repente nós nos vemos querendo fazer a nossa vontade. De repente nós nos vemos querendo fazer a vontade da nossa carne. De repente nós nos vemos querendo fazer a vontade desse mundo que jaz no maligno. E o Senhor te chama nesta noite para ser alguém comprometido com Ele. O Senhor te chama esta noite para ser um vencedor.
O Senhor te chama esta noite para ser um servo bom e fiel, que foste fiel no pouco e será colocado sobre muito. O Senhor te chama esta noite para avançar e para conquistar aquilo para o qual você foi conquistado por Cristo Jesus. O Senhor te chama para um desafio nesta geração maligna, nesta geração que está caminhando para o fim. O Senhor te chama para ser uma luz neste mundo. O Senhor te chama para ser um luzeiro, a iluminar o caminho, a mostrar a direção. Se a igreja não fizer isso, ninguém fará. Nós somos chamados nesses dias para isso. Fala para o teu irmão, vamos fazer a vontade de Deus. Fala isso para ele.